eu vou trazer aqui alguns exemplos de ideias que já foram premiadas e vou contar também a ideia que foi vencedora do ano passado. São ideias que hoje você, olhando essas ideias prontas, essas ideias aplicadas, parecem ideias simples, mas que trouxeram um impacto significativo para o processo. Nós temos um tipo de produto que ele é muito manual a ser produzido, é bem artesanal. E nós tínhamos uma limitação de capacidade produtiva em função da complexidade de se fazer o produto e de variáveis relacionadas ao processo, à matéria-prima. E aí um grupo de pessoas da produção, olhando esse processo de fora, eles tiveram a ideia de criar um dispositivo que ainda é muito artesanal e manual, mas muito mais automatizado do que era antes. Isso aumentou em 3,5 vezes a nossa capacidade produtiva e nós tivemos um custo de investimento que não chegou a R$ 1.500. Então é uma ideia muito barata para o tamanho do impacto que essa ideia trouxe e essa ideia foi uma premiada, né? Tivemos outras ideias que vai mais ou menos nesse caminho de melhora de processo, de melhora produtiva. Tivemos ideias super emblemáticas voltadas a questões ambientais, de economia de uso de óleos, lubrificantes e tudo mais, através de um processo de tratar esse lubrificante depois do processo e ele ser reutilizado no mesmo processo, né? E aí trazendo um pouco mais para a tecnologia, para ganho efetivo mesmo, rápido, de curto prazo, a ideia vencedora do último ano foi uma ideia de um aplicativo que o pessoal do administrativo construiu junto com a operação, então isso é muito legal porque você tem a sinergia de departamentos, não são necessariamente times que se montam dentro do mesmo departamento, né? Então a ideia vencedora do ano passado foi uma união do administrativo com a produção, mas dentro do administrativo pessoas de departamentos diferentes que se uniram e pensaram numa solução para um tipo de específico de matéria-prima que a gente tem, o qual é necessário a gente contar. E aí é contagem mesmo, nós precisamos saber a quantidade real, não é por lote, não é aproximada. E fazíamos isso de uma maneira manual, tínhamos algumas ferramentas para fazer essa contagem, mas quando vinham lotes muito grandes de produto, muitas vezes essa contagem demorava 3, 5, 7 horas para serem concluídas, isso falando usando 2, 3, 4 pessoas no processo, né? Porque um conta, o outro vai dar um double check, um último vem verificar se está correta essa contagem. Então a Tubal fez a aquisição de um aplicativo, o qual a gente por fotografia faz uma contagem e esse processo que levava até 5 horas, hoje a gente faz em 25 ou 30 segundos e o processo está concluído. Então assim, ele não trouxe, se formos falar de tangível, de dinheiro, né? Nós vamos cair em que tempo é dinheiro. Ele não trouxe um ganho de processo de contagem, né? Que a gente consegue monetizar, que é palpável, mas um intangível que talvez seja o nosso maior valor, que é o tempo, né? Então, o que isso trouxe de ganho de tempo para o pessoal do recebimento, da conferência e até da operação, para que a gente tenha a fidelidade da informação, foi algo que beira o imensurável e aí todo o time, a produção toda, junto com o departamento administrativo, escolheu essa como a melhor ideia do último ano, foi a ideia premiada. O pessoal ganhou uma viagem com família para um hotel super bacana, tudo custeado pela empresa, porque a gente acredita que essas boas ideias precisam ser também premiadas com experiências. E foi super bacana, vamos ver a ideia que vem para esse ano aí, para uma ganhadora do ano.